Ao lado de ministra do Esporte, governador Jerônimo Rodrigues inaugura a requalificação da piscina olímpica em Salvador. A Secretaria do Esporte vai continuar fazendo isso, e não só na capital. Nós estamos fazendo isso em toda a Bahia. Em defesa dos estudantes, deputado apresenta projeto na Assembleia Legislativa da Bahia. Nós queremos trazer uma padronização sobre as atividades fora do ambiente escolar. Em Brasília, parlamentares aprovam medidas de urgência contra a violência doméstica. Medidas protetivas de urgência que fazem a diferença entre a vida e a morte das mulheres vítimas de violência doméstica. E ainda, as notícias que foram destaques nesta quinta na Bahia e no Brasil. Isso e muito mais no Alba Agora. Boa noite, começando o Alba Agora desta quinta-feira, 23 de março. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pelos próximos 15 minutos, você vai acompanhar os principais destaques do dia na política aqui na Assembleia Legislativa da Bahia e em todo o Brasil. Você também pode acompanhar o Alba Agora e toda a programação aqui da TV Alba, no Facebook, Instagram e em tempo real no youtube.com/TV Alba. E se quiser mandar uma mensagem para a gente, anote o nosso WhatsApp 719-9602-5318. O governador Jerônimo Rodrigues inaugurou nesta quinta-feira a requalificação do Centro Olímpico de Natação, em Salvador, que conta com diversas piscinas olímpicas para aprendizagem e treinamento de atletas baianos da modalidade. O evento contou com a presença da ministra do Esporte, Ana Moser, que veio pela primeira vez à Bahia após assumir o cargo. O Centro Olímpico de Natação, em Salvador, passou por obras de requalificação e ganhou novo pódio, arquibancada com acessibilidade, vestiário para atletas, sanitários, mais vagas de estacionamento, além do serviço de pavimentação e paisagismo, que completam a estrutura junto com as piscinas em padrão olímpico. Essas instalações atuais é o que vai possibilitar exatamente o paradesporto crescer. Vai possibilitar que apareçam novos talentos. O novo Centro Olímpico, que agora pode receber competições, foi inaugurado pelo governador Jerônimo Rodrigues e pela ministra do Esporte, Ana Moser. Hoje aqui nós estamos entregando essa piscina olímpica, mas é um conjunto de 4 piscinas. A Secretaria do Esporte vai continuar fazendo isso, e não só na capital. Nós estamos fazendo isso em toda a Bahia, em parceria com os municípios, e agora ter o privilégio de ter um governo federal, e a ministra Ana Moser vai nos ajudar bastante. Se você olhar para a Bahia, você vai ver um potencial físico muito grande para todas as modalidades. E é importante dar acesso, né? Oferecer acesso, como disse o governador, com equipamentos e com programas. A obra reuniu investimento de 3,5 milhões de reais e, a partir de agora, o centro também passa a abrigar 5 federações esportivas. Federação Baiana de Atletismo, de Ciclismo, Voleibol, Karatê e de Esportes Aquáticos. Além da inclusão social do esporte, também há o ranqueamento para o esporte de alto rendimento. O deputado estadual pelo PL, Leandro de Jesus, apresentou um projeto na Assembleia Legislativa da Bahia para que alunos menores de idade participem de eventos fora do ambiente escolar apenas com o consentimento dos pais. Oi, gente, vamos mostrar agora. O deputado Leandro de Jesus apresentou um projeto em defesa das crianças. E a gente quer entender como é que vai seguir, o que é que vai acontecer a partir desse projeto. Olha, é o projeto 24729, que na realidade visa trazer uma proteção, não só à criança, ao adolescente que está na escola, mas uma proteção ao direito da família, dos pais, né, na condução, no que se refere à formação dos seus filhos, e ter mais controle sobre o que acontece na escola e fora da escola, por exemplo. Então, nesse projeto, nós queremos trazer uma padronização sobre as atividades fora do ambiente escolar, ou seja, fora da escola. Então, muitas vezes, algumas escolas querem levar os alunos para uma atividade fora do ambiente escolar, por exemplo, um museu ou qualquer outra atividade fora da escola, e é importantíssimo que a gente tenha uma padronização para que os pais saibam, tenham uma consciência de que seus filhos estarão saindo da escola, do ambiente escolar, para que possam não apenas autorizar,
tem que autorizar, ter autorização dos pais. Mas os pais precisam saber para onde seus filhos estão indo e que tipo de conteúdo eles terão acesso. Pegando aqui o exemplo do museu que eu dei. Então, imagina que a autorização é para ir ao museu. Os pais têm consciência disso e autorizem. Mas, e que tipo de conteúdo dentro desse museu essas crianças terão acesso? Os pais têm que ter total ciência do que está acontecendo, do tipo de conteúdo, para aí sim, de maneira consciente, emitir ou não a sua autorização. Como eu te falei antes, eu sou mãe e algumas vezes meus filhos já saíram da escola. E sempre que saem, eles me pedem autorização. Então, isso já existe normalmente em algumas escolas. Mas o projeto de lei é para que realmente isso se torne uma obrigatoriedade, não é isso? Isso, exatamente, para proteger a família, proteger as crianças, os adolescentes, para que haja uma padronização, uma obrigatoriedade, exatamente para que os pais tenham esse controle e essa consciência, sabendo quando seus filhos estão saindo, para onde estão indo e que tipo de conteúdo eles estão tendo acesso nesses ambientes externos. Então, isso é muito importante, visa exatamente proteger a família, proteger os pais e, claro, principalmente as crianças, que são os vulneráveis nesta situação. Agora vamos acompanhar as notícias do site da Assembleia Legislativa, al.ba.gov.br. E o deputado Diego Castro reivindica a criação de sistema estadual de atendimento à vítima. Porque, segundo o parlamentar, a polícia muitas vezes tem um olhar falho para as vítimas dos crimes. É que o sistema de atendimento às vítimas, especial de saque de atendimento psicológico às vítimas e seus familiares e a presença de órgãos como o Poder Judiciário e Polícia Civil. Já o deputado Euclides Fernandes defende a instalação de campus da Universidade Federal em Jequié. Exatamente. O deputado estadual Euclides Fernandes, do PT, fez uma indicação aos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Educação, Camilo Santana, para a criação do campus em Jequié da Universidade Federal para, segundo o parlamentar, atender às demandas não só da Cidade do Sol, mas das 36 cidades que compõem a região do Médio Rio de Contas e Vale do Jequiriçá, com cerca de 800 mil pessoas. Essas e outras informações sobre os 63 deputados da ALBA, as ações da Assembleia Legislativa da Bahia, você confere diariamente no al.ba.gov.br. Amanhã é sexta-feira, mas tudo indica que boa parte da Bahia o tempo continue fechado e com chuva. É hora de acompanhar a previsão do tempo. A sexta-feira vai continuar com possibilidade de chuva em Salvador. Durante o dia, o tempo estará nublado e pode chover a qualquer hora. A mínima prevista para amanhã será de 24 e a máxima pode chegar aos 29 graus. Em Jaguaquara, no sudoeste do estado, a sexta também será mais chuvosa, tanto à tarde quanto à noite. Sol de leve apenas pela manhã. Por lá, os termômetros vão oscilar entre 21 e 31 graus. Já em Barra, cidade do oeste da Bahia, a sexta será de sol e não chove por lá. Amanhã a temperatura vai variar entre 21 e 32 graus. Em Brasília, deputados federais aprovaram a concessão de medidas protetivas em caráter de urgência às mulheres vítimas de violência doméstica. Tudo somente a partir da denúncia. A adoção de medidas protetivas para mulheres vítimas de violência doméstica poderá ser adotada em caráter de urgência a partir da denúncia a qualquer autoridade policial ou a partir de alegações escritas. Projeto nesse sentido foi aprovado pela Câmara para garantir a aplicação da Lei Maria da Penha. Medidas protetivas de urgência que fazem a diferença entre a vida e a morte das mulheres vítimas de violência doméstica. Hoje, as dificuldades enfrentadas referem-se aos entendimentos dos tribunais sobre a violência baseada no gênero. Tribunais têm reduzido a interpretação deste conceito e deixado de aplicar a lei em inúmeras situações de violência doméstica e familiar previstas na legislação. A consequência dessa interpretação é a desproteção das vítimas. O texto, que segue agora para a sanção presidencial, prevê as possibilidades em que a autoridade policial pode adotar medidas protetivas em caráter de urgência. A gente tem que lembrar
que o litigante de má-fé, a mulher que estiver mentindo, criando fatos novos, ela já tem previsão no Código Penal. O que nós não podemos fazer, deputado Abílio, é abrir mão de defender vidas. E naquele momento, por analogia ao que a gente já votou como lei, é deixar uma brecha para aquela autoridade policial que vai decidir sobre essa matéria em que casos? Primeiro, que haja ausência de juiz da comarca. A mulher chega, faz o depoimento e ele já tem que dar medida protetiva. Como delegada de mulheres, quantas vezes eu requeri medida protetiva e foi indeferida. É realmente uma vitória para as mulheres. Vivemos num país extremamente machista e não cabe a nós e não ao juiz, de forma nenhuma, questionar se é ou não razoável deferir a medida protetiva. Defere a medida protetiva, dá segurança para a mulher e depois abre o procedimento. E como sempre, vamos ver o que foi destaque na política nesta quinta, nos principais veículos de comunicação da Bahia e do Brasil. Carlos Roberto Souto Batista, o Carlão do PSD, ex-prefeito de Livramento de Nossa Senhora no sudoeste baiano, perdeu os direitos políticos após condenação por improbidade administrativa, ato ilegal cometido por agente público. A decisão foi tomada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, após ação do Ministério Público Federal, na Bahia. A medida também atinge os atuais secretários de Saúde e de Obras. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, quer pautar as mudanças nas regras fiscais ainda neste primeiro semestre, logo após o envio formal do texto ao Congresso. A relatoria deve ficar com um parlamentar do Progressistas, mesmo partido de Lira. O presidente da Casa afirmou que ao menos 5 deputados da legenda estão sendo considerados para a relatoria. Em entrevista a uma rádio da capital baiana, o secretário de Mobilidade de Salvador, Fabrício Miller, revelou que os estudos para a revisão tarifária do transporte público de Salvador já estão em fase final. No entanto, o secretário afirmou que ainda não é possível determinar datas e valores de aumento. O ex-juiz e senador Sérgio Moro disse em livro que o ex-presidente Jair Bolsonaro relutou em transferir líderes do PCC a presídios federais. Dentre os presos estava Marcola, chefe da quadrilha. Moro foi um dos alvos da facção criminosa que planejava a morte de servidores e autoridades. O Alba Agora termina aqui e você continue acompanhando a programação da TV Alba não só pela TV, mas também através das nossas redes sociais e ainda em tempo real pelo youtube.com/TV Alba. Até amanhã!